Olá galera do Caderno do Enem, tudo bom? Meu nome é Rosberg Lúcio, sou editor do canal Biologia Sem Limites. Até um tempo atrás eu gravava Biologia e Química, mas como sou professor de Biologia, agora eu vou começar lá a focar só em aulas de Biologia, ok? Eu estou aqui a convite de vocês para responder algumas dúvidas sobre Biologia e eu espero conseguir ajudá-los. Vamos lá! Uma das primeiras perguntas, que me foi feito é o que se espera que caia em genética no Enem deste ano. Bom, analisando as provas, desde 2009 para cá, é possível verificar que o Enem cobra muito questões sobre biotecnologia ou engenharia genética, como muitos preferem chamar. É aquela área lá que a gente aprende sobre testes de DNA, sobre clonagem, células-tronco, tá? Coisas envolvidas com tecnologia voltadas para a manipulação genética, ok? Eu esqueci de citar, que também está dentro deste assunto transgênico, inclusive é o que mais tem aparecido nas questões de biotecnologia. Então vocês têm que ficar por dentro deste assunto, ok? E foca transgênicos. Outra coisa, que por incrível que pareça, as pessoas me perguntam: vale a pena ficar ali estudando muito a genética de Mendel, o azinho, azão? Como é a genética básica, tem muitos termos ali da genética, heterozigoto, homozigoto, alelo dominante, recessivo, que você tem que aprender, que você tem que estar por dentro, porque pode ser cobrado. Mas genética mendeliana não tem sido o forte, tá? Que o Enem cobra. O que ele tem mais cobrado, como eu disse, biotecnologia. Vale a pena também ficar por dentro da estrutura do DNA, certo? Saber aquela coisa sobre as bases nitrogenadas e os processos de transcrição, replicação e tradução, ok? Essa parte aí, de vez em quando, tem aparecido nas questões do Enem. Então é isso. Estuda aí, muita biotecnologia, ok? Fica por dentro da primeira lei de Mendel e depois estuda um pouco sobre DNA e sua estrutura, junto com esses processos, replicação, que seria a duplicação do DNA, o que é que está envolvido, como é que as bases nitrogenadas se ligam. Depois, você pode estudar a transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro através do DNA, e a tradução, que é a síntese proteica, ok? Então, de genética, é por aí. Já com relação à função da mitocôndria, é na mitocôndria que é realizada a síntese de grande parte, de 90% dos ATPs que nós necessitamos, certo? No metabolismo, ou seja, todo o conteúdo energético da célula, quase todo, na verdade 90%, como eu disse, é produzido na mitocôndria. Então a função da mitocôndria é a produção de energia para o corpo, ok? Sem ela, os organismos produzem energia através da glicólise, que seria a quebra de uma molécula de glicose em duas outras estruturas, em duas outras moléculas. Sendo que, quando isso ocorre, há um saldo energético de 2 ATPs. Então, toda vez que quebra a glicose, através da glicólise, que é um processo que não precisa de mitocôndria. Então, a gente tem um saldo de 2 ATPs. Isso para uma bactéria que não tem mitocôndria, mas é um organismo unicelular, isso é o suficiente para ela conseguir estar realizando as suas atividades, ok? 2 ATPs por molécula de glicose. Só que a gente não. A gente anda, pula, trabalha, estuda. Tudo isso exige um gasto enorme de energia. Então a mitocôndria, ela otimiza a produção de energia, que é o seguinte: uma molécula de glicose, certo? Na mitocôndria, junto com o gás oxigênio, consegue promover a síntese de 36 ATPs. Isso na teoria, porque na prática vai dar uns 30 ATPs. Então,
com a mitocôndria, a gente consegue produzir muito mais ATPs por molécula de glicose. Então, essa é a função da mitocôndria, tá? Produção, síntese de ATP, produção de energia, ok? Como o HPV age no nosso organismo? Bom, é o seguinte. HPV é uma sigla para papilomavírus humano. É um grupo de mais de 100 tipos de vírus, ok? Alguns tipos de vírus estão relacionados com os sintomas, que é o surgimento de verrugas, ok? Ou tumores, que nesse caso são benignos, tá? Não é câncer. E outros podem provocar câncer, como o famoso câncer do colo do útero, ok? O interessante é que grande parte, tá, do vírus HPV pode ser eliminado pelo sistema imunológico. Então as pessoas adquirem o vírus, mas não vão apresentar sintomas e vão ser curados naturalmente. Agora, outros tipos de vírus, eles agem da seguinte forma: eles ficam latentes, adormecidos na célula, e após um período, certo? As células vão apresentar umas alterações que serão exatamente essas características, né? O surgimento de verrugas ou tumores. Já sobre o tecido conjuntivo, eu vou tentar responder de forma generalizada, ok? Porque se for de forma específica, como existem vários tipos de tecido conjuntivo, propriamente dito, e os especiais, que é o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético, então ficaria muito extenso. Caso vocês tenham dúvida sobre eles especificamente, vocês reenviam uma pergunta que eu vou responder com muito prazer. Mas de forma geral, vou comparar o tecido conjuntivo com o tecido epitelial, que vai apresentar o tecido epitelial células uma bem pertinho, elas bem próximas uma da outra. Então, entre as células, a gente não vai ter material extracelular. Quando apresenta, é pouquíssimo. Isso, né, é para garantir a função do tecido epitelial, que é para proteger contra agentes externos, ok? No caso, estou falando da pele apenas. Já o tecido conjuntivo, as células, né? Imagine que a minha mão aqui é uma célula e aqui é outra. Entre essas células vai apresentar bastante material que a gente chama de matriz extracelular. Essa matriz extracelular vai ser formada por alguns carboidratos, proteínas, muita água, tá? E a gente vai ter muitas fibras aí. Que em destaque nós temos as fibras colágenas, as elásticas e as reticulares. Essas células também, ao longo de todo o tecido conjuntivo, elas não são iguais. Elas são diferentes. Dependendo de cada tecido que seja formado, vai ter um tipo de célula específica para formar aquele tecido. Por exemplo, o tecido ósseo, as células em destaque ali são os osteoblastos, que são células jovens, tá? Com bastante atividade celular, que são responsáveis pela manutenção, formação e manutenção do tecido ósseo. Só que a matriz extracelular do tecido ósseo, além dela ser formada por fibras colágenas, ela vai ser formada por compostos minerais, como por exemplo o fosfato de cálcio. E aí esses minerais conferem a rigidez do tecido ósseo. Agora quando a gente vai para o tecido adiposo, as células que vai formar o tecido adiposo, certo? Vão ser células chamadas adipócitos, que conseguem armazenar gordura. Então lá a matriz não vai ter compostos minerais. Então a gente não vai ter um tecido adiposo rígido, né? No tecido ósseo é assim por causa da matriz. Então a diferença entre as células e como é composta a matriz extracelular vai diferenciar os vários tecidos conjuntivos. Vocês estão entendendo? Já aproveitando uma outra pergunta que é sobre a função do tecido adiposo, né? Os adipócitos são responsáveis por armazenar gordura, lipídio. E uma das funções dos lipídios é reserva energética. Então tá aí. Uma das funções, tá, do tecido adiposo é reserva energética. Outra função seria contra choques mecânicos, porque é um tecido flexível, ok? Então protege também de choques mecânicos. Além disso, ele é um importante, né, isolante térmico. Então, esses animais que habitam os polos, regiões muito frias, eles apresentam uma densa camada de gordura, pois confere proteção, né, contra o frio ali, isolante térmico. Então,
são essas as funções do tecido adiposo, ok? Então, para encerrar essa coisa de tecido conjuntivo, as propriedades. Assim, aliás, são essas as características. O tecido conjuntivo apresenta células afastadas uma das outras, tá? Entre essas células vai apresentar a matriz extracelular e diferentes células com diferentes composições de matriz extracelular vai formar os mais diversificados tecidos conjuntivos que a gente conhece, ok? E com relação a vacinas, soros e antibióticos, porque eles nos submetem o organismo a processos biológicos diferentes? A vacina, galera, tem caráter preventivo. Então, se está tendo um surto de uma certa doença e eu quero me proteger, eu vou tomar a vacina. O que é que a vacina faz? A vacina ativa a produção de células de memória, ok? Então, essas células de memória vão guardar uma informação sobre aquele agente, tá? Virótico ou bacteriano, que pode causar determinada doença. E se em algum momento eu for exposto a este agente, essas células de memória vão produzir os anticorpos que vão eliminar rapidamente esses micro-organismos, ok? Então tem caráter preventivo para eu não ter a doença. Já o soro, ele tem caráter curativo, tá? Eu já estou com um problema, então não posso esperar ativar uma célula de memória para produzir anticorpo, para depois haver a cura. Eu já preciso ser curado ali naquele momento. A exemplo disso seria picadas de cobra ou de animal que tem veneno, ok? Qualquer outro animal. Então, para isso, o que acontece? Eu tenho que receber os anticorpos, tá? Já prontos. Então, não vai haver a produção de células de memória neste caso. Já nos antibióticos, eu não vou receber nada relacionado com anticorpos. É um medicamento, tá? Em que sua substância ativa ali vai agir contra o ser biológico que está causando a doença. A gente utiliza mais antibióticos quando doenças bacterianas, ok? Mas a pessoa já está doente, então o antibiótico também tem caráter curativo, assim como eu expliquei com o soro, ok? Bom, galera, um grande abraço, eu fico por aqui, tá? Eu espero ter esclarecido e muito obrigado pela oportunidade.